Bom, vocês já viram na primeira apresentação do Zé Roque, ele falou dos nossos 4 eixos de atuação do CNPEM, que é instalações abertas para o usuário, pesquisa e desenvolvimento interno, apoio à geração de inovação, treinamento, educação e extensão. Então, hoje, é dentro desse item de instalações abertas que vem as propostas do Sirius. Então, o Sirius está neste item aqui. Vocês podem ter as informações no site aqui. E aqui é só, se vocês entrarem lá, vocês têm um link, submeta a sua proposta. A gente vai falar hoje de propostas para uso do Sirius. Mas a utilização de todos os recursos dentro do CNPEM, tem microscopia eletrônica, grande parte da instrumentação em biologia, do LNBR também está colocando isso, o acesso é via propostas. Isso está virando uma coisa geral. Então, muitas das coisas que a gente vai conversar agora, a gente vai falar específico para o caso do síncrotron, mas também é válido para as outras instalações abertas, quem quiser usar. Então, tem várias instalações aqui abertas no CNPEM e o acesso é via propostas. Quem tiver pergunta, grita, hein? Beleza, então a ideia aqui é como realizar uma pesquisa com síncrotron. Tudo começa com uma proposta de pesquisa, que é o que vocês vão fazer hoje. Vocês conseguiram colocar ideias de vocês na proposta de pesquisa, esse é o passo inicial. Então, a proposta científica vem de um caso científico. Vocês têm um problema científico relevante, vocês querem resolver, e vocês têm que conseguir colocar isso na forma de uma proposta de pesquisa. Por que a gente tem isso? Porque a demanda, o número de pessoas querendo usar a linha é maior que o tempo disponível. E a gente tem que ter algum jeito de comparar as propostas e classificar elas para decidir quem ganha e quem não ganha. Então, esse é o único jeito de a gente colocar propostas lado a lado, botar no papel, escrever, para a gente poder classificar e comparar. Então, depois que vocês têm uma proposta, antes de transformar o seu caso numa proposta de pesquisa, principalmente para quem é novo, quem está vindo pela primeira vez, a sugestão é contato um usuário experiente. O usuário experiente pode ser uma pessoa da própria linha de luz. Esse eu acho que é o primeiro erro que as pessoas fazem quando estão entrando em síncrotron. Tenta escrever a proposta, não entra em contato com o coordenador da linha de luz, não entra em contato com, às vezes, um colega do próprio departamento que é experiente, já foi em síncrotron várias vezes. Isso é essencial. Porque a pessoa pode te dar umas dicas, olha, a pergunta que você está fazendo não é para essa técnica, ou você esqueceu de fazer uma coisa, ou a outra técnica pode ser muito melhor para você. Então, essa aqui acho que é a primeira sugestão. É só um comentário, até para vocês perceberem o quanto isso é importante. Dependendo da instalação síncrotron no exterior, é exigido isso na hora da submissão. Você tem que dizer qual a pessoa você entrou em contato. Não é o caso de um usuário experiente, mas o staff da linha. Antes de submeter, você tem que entrar em contato ou com o coordenador da linha ou alguém do grupo que vai dar uma validação da sua proposta. E aí, na submissão dela, você tem que escrever o nome da pessoa que você contactou dentro daquela instalação. Isso não é exigido aqui, não era exigido no VX. Não sabemos como vai ser no Sirius. Mas na verdade, é uma exigência mundial, vamos dizer, em síncrono. Porque o primeiro filtro que vocês têm que passar, que a proposta passa, chama viabilidade técnica. Então, acaba nós, os coordenadores da linha de luz, fazemos isso. Você tem que falar alguma coisa que é viável ou não. Então, quando você propõe um experimento, a gente tem que falar, olha, esse experimento é possível de ser resolvido nessa linha que a pessoa pediu? Isso é um sim ou não, isso já é um filtro que corta. Se você não é nem viável, você não vai nem para avaliação, para mais nada, você já cai fora. Então, aí, às vezes, é um pequeno detalhe que faz sua amostra, ou, às vezes, é até viável e não estava explícito na proposta que é viável. Então, conversem com pessoas experientes e conversem com o responsável da linha de luz. Exatamente. Só acrescentando também, eu já tive usuários que a proposta foi negada
porque ele queria um experimento em 1.200 graus Celsius e o nosso forno vai até 1.000 graus Celsius. Fala, nossa, mas por que não entra em contato com ele, não tenta corrigir ou aceita a proposta, depois explica que não vai nessa temperatura? Imagine que são muitas propostas e tudo passa a ser critério para aceitar ou não. Então, ele não fez o dever de casa, que era antes contactar a gente e ver o que é factível ou não de se fazer. Aí, geralmente, essa proposta já é cortada no início. Pode ser bobo, mas é uma maneira de se cortar. Qual a forma mais fácil de fazer esse contato? Por e-mail mesmo? E-mail. Sempre e-mail. E-mail. Vocês não acham a gente na sala durante... E no site do LNLS tem algumas informações das linhas de luz. Agora está num período de transição, então a gente está entre aqui e o Sirius, mas, a princípio, todas as informações, a maior parte das informações devem estar, técnicas das linhas devem estar lá. Então, que tipo de detetor, que faixa de energia cada linha cobre, que tipo de instrumentação de ambiente de amostra cada linha tem, deve estar lá. E, obviamente, quer fazer um experimento diferente, uma instrumentação especial, entre em contato com o coordenador. Tá bom? Então, essa é a primeira sugestão. Depois vocês têm a proposta escrita, dentro do formato do laboratório, vem o processo de submissão online, que é o SAL Online. A gente vai abrir esse site hoje, a gente vai dar uma olhada como é o procedimento. Primeira coisa é botar a proposta no template oficial. E tem um limite de número de páginas. Se passar do número de páginas, é cortado também. Pensem que assim, tem um comitê que vai julgar isso, e eles recebem centenas de propostas. Se cada proposta tiver 20 páginas, são 1.000 páginas para as pessoas lerem. Então, tem um limite de páginas. São 2 páginas? São 2 páginas. Não, 2 páginas, no máximo. E elas podem ser escritas em inglês. Hoje já é exigido que seja em inglês. Tem que estar escrito em inglês. Para a escola, especificamente, a gente encoraja as pessoas a escreverem em inglês, mas a gente aceita em português e espanhol também. Somente para a escola. Nas propostas para os Sirius, tem que ser em inglês, porque tem membros que são do comitê que são de fora do país. Então, fez o processo de submissão, a gente faz o filtro de viabilidade técnica, como eu falei, essa é a primeira coisa, que aí somos nós, internos da casa, que fazemos, e aí vai para um comitê externo de avaliação. Isso aqui é importante frisar, não somos nós, os pesquisadores da LNLS, que escolhemos a proposta ou julgamos propostas. O processo é totalmente feito por um comitê externo. O comitê externo são membros da comunidade. Muitos de vocês, provavelmente no futuro, se virarem usuários, vão acabar, mais cedo ou mais tarde, participando desses comitês. Então, cada linha forma um comitê, de 3 a 5 membros por linha de luz, pessoas de diferentes áreas. Então, são membros da comunidade, usuários, as pessoas que usam mesmo, provavelmente professores, muitos professores de vocês. Eles se reúnem aqui e o que eles fazem é classificar as propostas. Então, eles não escolhem sim ou não, eles vão classificando, aí os critérios mudam um pouco, mas é originalidade, experiência, né? Ou se você está submetendo pela primeira vez, por exemplo, usuários jovens, primeira vez que ele está submetendo, você acaba sendo promovido. Ou grupos altamente produtivos. Uma pessoa submete uma proposta bem-sucedida, diversas propostas. O cara tem um histórico de boas propostas boas realizadas que geram publicações, essa pessoa também acaba ganhando pontos. Então, ou você é jovem, você está entrando agora, ou você já é muito experiente e essas pessoas acabam ganhando pontos. Quem está na média, ganha alguma coisa na média. E tem uma penalização nesse sistema para usuários que acabam fazendo várias propostas e não publicando os resultados. Então, isso é uma coisa. Ou pessoas que fazem propostas e não submetem relatório. A gente vai conversar sobre isso depois. Então, a proposta termina com uma publicação, ou com um relatório científico. Mas vocês vão ver isso no fim. Então, o comitê é o que faz
a classificação. E aí pode acontecer duas coisas. A sua proposta ela pode ser rejeitada, o comitê vai falar, não, essa proposta é ruim, ela não passa para frente. Daí você teria que voltar e reescrever sua proposta, alguma coisa está muito ruim nela, ou ela pode ser aprovada, ela é classificada, mas não tem tempo suficiente. Passou muitas propostas boas, quer dizer, você aprovou, mas você não chegou na classificação para ganhar o tempo de feche. E aí você poderia submeter de novo. Quer dizer, é uma proposta boa, mas nesse ano, nessa chamada, teve outras propostas muito boas e geralmente você ficou ali na barra de corte. Uma lista de espera, né? São 3 propostas no máximo. Isso acontece. Às vezes o comitê fala, sua proposta é muito boa, mas infelizmente no comparativo final você não entrou. Mas aí é recomendado que a pessoa ressubmeta na próxima chamada, porque é uma proposta muito boa. Então, ou a proposta foi ruim, volta para o começo, ou submete de novo. Só vou fazer... desculpa. Posso só fazer um comentário? Só para vocês terem uma ideia, como funcionava o VX, você manda a proposta, tinham 2 datas no ano, uma era em março e a outra era em setembro. Você submete nesses 2 meses do ano para fazer a proposta no semestre seguinte. Então, esse esperar e submeter de novo chega a ser 1 ano. Então, ninguém, às vezes, quer perder aquela chance no início, porque, senão, até o aluno defendeu, o projeto mudou, mas acontece. Para o Sirius está sendo discutido ainda, a gente vai continuar com esse modelo de 2 chamadas anuais, você vai fazer trimestre ou quadrimestre, mas você tem algumas chamadas por ano. Isso, geralmente, no mínimo, 6 meses antes. Túlio, sobre o encerramento da proposta, eu tenho conhecimento dos relatórios que devem ser feitos para que realmente se encerre. Sobre a publicação, tem algum lugar que se possa colocar essa publicação? Porque isso eu não tinha conhecimento, que encerravam as propostas com a publicação. Eu vou chegar lá no final, a gente fala. Tem um lugar que pode se anexar, então. Ok, obrigado. Esse formato também pode ser que mude para o síncrotron. Até agora, é uma proposta para cada linha. Mas você pode mencionar na proposta, falar, olha, eu estou mandando para resolver esse mesmo problema em outra linha. Você tem que falar nas propostas, que isso até, às vezes, conta ponto positivo para você. Tem uma pergunta muito que talvez seja a mais importante da proposta, é a justificativa. Por que usar radiação síncrotron naquela proposta? E aí é que você vai diferenciar uma da outra. E talvez seja uma das... Todas as perguntas são muito relevantes, mas essa é uma das mais. A gente vai falar mais de proposta depois, a gente pode ir conversando sobre isso. Então, beleza? Imagine, então, que sua proposta foi aprovada no comitê científico, ela tem que passar no comitê interno de segurança, tem segurança química e segurança biológica, isso também é um comitê interno daquele laboratório, mesmo que sua proposta seja aprovada, ela pode ser rejeitada pelo comitê de segurança, se a gente não tiver infraestrutura para lidar com os riscos associados à sua proposta. Então, caso isso aconteça, às vezes é possível, isso já aconteceu, por exemplo, com um usuário que colaborava comigo, a gente não tinha infraestrutura, ele queria usar ozônio super puro, que é muito explosivo, a gente desenvolveu uma instrumentação e ele submeteu de novo e realizou a proposta no próximo semestre. Então, isso ainda é possível, mas é um item importante também, tem que deixar claro na proposta, tem uma parte específica disso na proposta de segurança química e biológica dos seus compostos. Logo em seguida vem a alocação do tempo de feixe. E é aqui que eu falei, a gente aloca o tempo de feixe de acordo com o que tem disponível na linha, isso varia muito. Às vezes a linha pode ter um período de instrumentação, pode ter alguma coisa que estragou, vai ser menos tempo alocado. Tipicamente, a gente aloca 75% do tempo para o programa de usuários, 25% pesquisa interna e instrumentação. Então, é por isso que nem todas as propostas que são avaliadas positivamente ganham o tempo de fecho alocado. Cada pessoa
mexe com um tipo de material, um tipo de reação diferente, mas tem alguns metais, por exemplo, que a gente mexe em comum. O que é melhor? Cada aluno de mestrado ou doutorado mandar uma pesquisa ou tentarmos juntar um grupo de amostras do grupo para poder mandar? Depende um pouco de qual técnica que você vai aplicar. Se é uma linha muito concorrida, uma linha pouco concorrida, e aí vai depender bastante. É muito difícil um mesmo grupo ganhar várias propostas no mesmo semestre. Entendi. Isso aí geralmente o comitê não aprova, porque tem muitas propostas, né? Então, como a concorrência é alta, então é difícil o comitê aprovar o mesmo grupo várias propostas. Entendi. Seria melhor, por exemplo... Na mesma chamada, né? Entendi. Obviamente, você pode ter cada aluno fazendo em um semestre diferente, uma chamada diferente, ou em linhas diferentes. Mas na mesma linha, na mesma chamada, é mais difícil. São raros os casos que é justificável um grupo ganhar. Tem só que tomar cuidado também quando você agloba muitas amostras numa única proposta, e principalmente se muda até as condições de análise. Um exemplo clássico na minha linha tem 2 ambientes de amostra. Você pode esfriar ou pode esquentar. Sim. Só que a instrumentação é completamente diferente. E mudar de um para o outro leva um dia. Então, também, quando a gente se depara com uma proposta dessa, que tenta se misturar instrumentação e amostras, tem que ser razoável. É melhor até conversar com o coordenador antes. Olha, se eu submeter uma proposta dessa maneira, ela tem chance de ser aprovada? Eu já ia falar, não, é melhor dividir em 2, porque tem instrumentação pesada, ou então ela perde um pouco o foco, né? Você quer estudar uma classe de perovskitas, mas, ao mesmo tempo, você quer estudar nanopartículas de metal nobre. E a justificativa? Como que você fundamenta? Às vezes é melhor segregar em 2 propostas. Só para deixar claro o negócio, a gente está dando essas informações com o melhor que a gente sabe, baseado com o que era o síncrotron até hoje. Pode ser que muita coisa mude para o VX, para o Sirius. Mas aí a gente ainda não sabe, então a gente está passando o melhor possível. Pode ser que várias técnicas do Sirius você resolva os seus experimentos em algumas horas. Técnicas convencionais no Sirius, pode ser que algumas horas você resolvam. E aí você vai conseguir colocar 10 usuários num dia, e aí pode ser que aconteça isso. São várias propostas picadas, então isso ainda não está claro. E outra coisa, para deixar sempre, né, em alerta, assim, que quem julga no final não somos nós, tem esse comitê. Então, por mais que a gente dê todas as dicas, e às vezes o comitê mesmo quer tirar alguma dúvida conosco, mas quem dá a palavra final é o comitê. Então, por melhor que seja a proposta, não que o comitê vá negar, mas não vem de nós o parecer final. Se, às vezes, a gente tem, por exemplo, uma proposta para uma agência de fomento, eles geralmente querem... Numa agência de fomento, eles querem saber não só o caráter científico, mas também quantas pessoas estão sendo impactadas pela concessão daquele recurso. Aqui é uma concessão de recurso também. Então, nesse caso, por exemplo, que ela falou, também é o caso do meu grupo. São amostras que estão seguindo uma linha de pesquisa. Então, de alguma forma, um bônus ou pode colocar em risco falar em termos de quantidade de pessoas, de pesquisadores, de pesquisas diferentes que estão sendo impactadas, ou não faz diferença na proposta expor esse tipo de informação? Por exemplo, 10 mestrandos, 2 doutorandos, entende? Inclusive, essa é uma pergunta que na submissão é feita. Se tem alguma agência de fomento, se tem participação de alunos de mestrado, doutorado, pede até para você discriminar os nomes, você coloca tudo isso. Então, é sempre bem-vindo. Isso é uma coisa, mas ali a sua proposta de pesquisa ela tem que ser muito clara, objetiva e direta. E esse que é o ponto. Quando você começa a misturar muita instrumentação ou muita amostra, às vezes ela perde o foco. Então, tem que ter um bom senso também. Se você vai submeter 1, 2 ou 3 propostas, até às vezes esperar um próximo semestre para fechar primeiro um grupo de análise de amostra e depois atacar em outro, né? Porque senão corre o risco realmente. É muito raro, por exemplo, mas eu já tive uma pesquisadora, ela mandou 5 propostas de pesquisa, num único semestre.
Olha, ela escreveu muito bem as propostas, dessas 5, 3 foram aprovadas. Só que eu não tinha condições de dar, ela pedia 5 turnos, 5 turnos não, desculpa, 5 dias de fecho em cada proposta. Então, seriam 15 dias. É muita coisa. Então, embora o comitê aprovou 3 propostas, ele reduziu o tempo de fecho dela também. Então, ela veio aqui para 10 dias. Então, Não é isso. Níquel. E então a gente olha outras amostras de outras pessoas e vê se tem como trazer e tudo, mas aí a gente manda o parecer para acrescentar amostras de outras pessoas com as devidas justificativas e tudo mais. Esse acréscimo de amostras é passado pelo comitê também ou é só pelos coordenadores de linha? Bom, para quem não entendeu, você pode, por exemplo, é o jeito que a gente atuava aqui no VX. Você passou uma proposta, e proposta de pesquisa é uma coisa dinâmica. Muitas vezes o que acontece? Você escreveu 6 meses atrás, até eu fazer, muita coisa mudou. Eu descobri no meu laboratório que essa amostra não era muito legal, tem uma outra um pouquinho diferente. A gente sabe dessas coisas. Então, a gente tinha um mecanismo do... Bom, a proposta foi bem classificada e falou, eu descobri que essa não é a melhor amostra, aquela específica que eu especifiquei, mas se eu mudar um pouquinho, é a mesma ideia do projeto. Então, isso passa pelos coordenadores e passa pelo Comitê Interno de Segurança. Então, tem que passar por quê? Ela não vai para o Comitê Internacional de novo, porque a gente só faz esses casos quando é a mesma ideia científica. Então, o projeto científico já foi aprovado, foi classificado. Então, na análise comparativa você ganhou, agora você não pode aparecer com uma amostra totalmente diferente. Sim. E aí é o próprio coordenador que assume a responsabilidade e fala, não, isso aqui está de acordo com a proposta aprovada ou não está. Isso é uma prerrogativa que o comitê entrega ao coordenador. Obrigada. Em alguns casos, a gente já mandou de volta para os coordenadores para decidirem. Quando é uma mudança, radical, mas está bem justificada. Fala, olha, isso aqui é um experimento que eu preciso fazer isso, que eu publico no dia seguinte, é quente, se eu esperar eu não faço. Então, a gente já mandou de novo para o comitê. Eu já recebi esse propósito, exatamente, aprova uma proposta de pesquisa, aí um mês antes o usuário, mas eu gostaria de mudar a amostra A pela B. Beleza. Mas eu também gostaria de mudar o gás, né, C, D e F por outros. Aí mudou o gás. Mas eu gostaria de mudar. De repente você fala, é outra proposta. Aí não. Né? A não ser, só um paralelo, existe um outro regime que funcionava aqui, a gente não sabe como vai ser no Sirius, que é o caso, ele justificou muito bem, olha, é a solicitação de um referir de um artigo, para fazer uma última caracterização, meu artigo provavelmente vai ser aprovado. Aí ele entra num regime que chama Fast Track. Aí, nesse caso, ele vem especificamente para medir aquela amostra naquela condição que vai resultar na publicação dele. Então, é outra coisa. Nesse caso, vai ter que ter a solicitação do revisor do artigo. Não necessariamente. O Fast Tracks é uma chamada específica. A gente não sabe como vai ser, mas é para casos excepcionais, onde a pessoa precisa de é um experimento curto, resposta rápida. Então, uma das justificativas é isso, é um referir, ou é uma coisa para terminar uma tese, e falar, olha, preciso isso para complementar um conjunto de dados. Agora, você não vai fazer um experimento que requer muito trabalho, muita experimentação, várias amostras, é pontual. Só por curiosidade, assim, o que está fazendo vocês repensarem a forma de como funciona esse regimento aqui e para o Sirius, assim? Vocês ouviram falar bastante no que o Sirius tem de melhor. Então, alguns experimentos vão ser muito mais complicados, vão tomar bastante tempo. Outros experimentos podem ser muito rápidos, extremamente rápidos. Então, o modo de operar, por você ter uma máquina nova, o modo de operar tem que ser totalmente diferente. Então, por isso que todo o procedimento também de avaliação e acesso para vocês vai acabar mudando em função disso. Por exemplo, medidas de saques, que vocês ouviram falar, que aqui você demora... Aqui a gente já tem muitos usuários de saques, mais de um agendado no mesmo dia.
No Sirius pode ser horas. Você resolva várias amostras com robô medindo e trocando rapidinho. Outros experimentos vocês viram lá de psicografia, Bragg CDI, que requer você ter um conjunto de dados imenso, um experimento super detalhado, complicado, que depende de uma equipe inteira, processamento de dados na casa, e aí talvez precise de muito mais tempo. Então, tá em discussão, mas logo, logo vai estar aberto isso. Só complementando também, a gente não sabe ao certo, mas, a princípio, no Sirius vai se operar durante o final de semana. Então, a gente ganha mais tempo de feixe, provavelmente, sábado e domingo. Isso é normal em qualquer lugar do mundo. Ganha mais tempo de feixe, mas, em contrapartida, a gente ganha a visibilidade mundial. Hoje, a nossa concorrência aqui, vocês viram, né, pela apresentação do Zé Roque, é Estado de São Paulo, Brasil todo, América Latina, com grande destaque ali na Argentina. Com o Sirius, a gente vai receber usuários do mundo inteiro, a concorrência também aumenta. E isso não é ruim, e eu, pelo menos, não sei, a direção é que não somos nós, né, que colocamos as regras, mas a qualidade das propostas, por isso que é importante ter essa aula aqui, a qualidade das propostas, ela tem que ser alta também, né, tanto interna quanto externa. Interna, que eu digo, brasileiros, vamos dizer. Depende. Se isso for um problema, a gente vai estar muito feliz que o Sirius é um sucesso. Exatamente. Então, até acontecer esse problema, a gente vai... Isso foi uma discussão antiga já, falar por que a gente usa recursos do país para fomentar a pesquisa de outros países. A resposta disso é que ciência não tem fronteira. O cara que vem de fora, ou vem da Argentina, ou vem dos Estados Unidos, ou vem da Europa, ele traz a equipe dele. Tipicamente, eles interagem com outros usuários do Brasil. O cara não sai lá da Alemanha para vir para cá se ele não tem algum contato com algum usuário do Brasil. Então, acaba elevando o nível da pesquisa local e a própria instrumentação aqui dentro, porque muitos desses usuários eles vão para vários síncrotrons. Esses superusuários, que a gente chama, são igual esses surfistas de onda gigante. Ele vai onde tem o melhor instrumento. Onde tem o melhor instrumento, esses caras vão. E eles têm experiências muito grandes. Então, ele ajuda a comunidade local, ajuda o desenvolvimento do instrumento local, a não ser que a gente crie uma situação que, olha, os brasileiros estão tendo pouco acesso, aí talvez entre alguma discussão dessa, mas até o problema acontecer, não tem nada disso. Isso é um comentário também que a gente vê logo a diferença. No síncrono, a gente normalmente desenvolve instrumentação interna, né, para a sua própria pesquisa, e essa instrumentação ela vai ficar disponível para os usuários na linha de luz. Quase que, em geral, e isso eu digo da linha que eu coordeno, somos nós, equipe interna, que puxa o experimental e o que ele vai tirar de resultado para os usuários. Nesses síncrotrons fora do mundo, tem esses superusuários que são eles que puxam a pesquisa dentro do interno, ou seja, eles demandam. Eles chegam para a gente e falam, eu quero um feixe desse tamanho, que funcione assim, 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 uma instrumentação que possa fazer isso, nananana. E, geralmente, nossa, a gente não tem nada disso, a gente corre desenvolver porque é o estado da arte. Então, a gente precisa desses usuários. Né, que esperamos sejam vocês. Exatamente. Não o contrário, que nós chegamos e falamos, eu tenho isso aqui, faço aquilo, você não quer vir usar a minha instrumentação? Não, tem que ser uma coisa, né, de fora para dentro. Também. Essa ideia que eu estava conversando com alguém hoje, é igual você ir no médico e falar assim, olha, me fala quais os remédios você tem aí, eu falo que eu tenho. A gente faz isso, a gente tenta achar todos os remédios e perguntou qual doença que você tem, qual doença que você tem. Tem que ser ao contrário. A demanda tem que vir de vocês e a gente faz soluções para os problemas que chegarem. E é por isso que a gente faz a escola. No caso, a gente pode submeter, então, uma proposta que a gente sabe que ainda não existe essa instrumentação, ou não? Não. Aí você vai receber um não e acabou. Você tem que entrar em contato com o coordenador. Aquele primeiro passo lá, usuário experiente coordenador. Entra em contato, a gente desenvolve
Aí, provavelmente... Depois que tiver desenvolvido. Exatamente. Aí, provavelmente, o coordenador te chama para participar de um tempo de instrumentação ou de uma pesquisa interna. Então, tem muita possibilidade para fazer isso, mas nunca manda direto solicitando na proposta, porque aí não tem tempo de desenvolver uma instrumentação. Porque eu conversei, Essa é uma pergunta sim, muito boa, que muita gente... Eu conversei, sim, e, no caso, talvez no futuro exista, mas ainda não tem. Então, para eu submeter a proposta aqui, eu tenho que esperar ser totalmente instrumentado. A instrumentação esteja disponível. Mas entre em contato com o coordenador. Às vezes ele pode falar, beleza, a gente tem... na minha linha acontece isso direto. A pessoa quer fazer, precisa de um campo magnético, alguma coisa, a gente fala, pode submeter, que até a sua proposta ser aprovada, a gente agenda para o final, a gente desenvolve até lá. Então, entre em contato com o coordenador. As pessoas aqui adoram essas coisas. Exatamente, Quanto mais diferente, mais maluco o experimento, melhor. Principalmente se vocês convencerem que tem altas chances de ter uma publicação de alto impacto. Outra coisa, na mesma proposta, eu posso ter alguma linha de luz e, por exemplo, uma técnica de microscopia, ou são duas propostas diferentes? Não. Até o funcionamento atual, são duas propostas diferentes. Microscopia eletrônica tem as chamadas próprias, síncrotron tem as chamadas próprias. Para IBS? Para essa que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu quero usar uma linha e preciso de algo da microscopia. Aí, assim, para o caso da EBS, eu também teria que desenvolver duas propostas? Não. Peraí. Deixa eu esclarecer uma coisa. A EBS, vocês vão fazer as propostas, mas vocês não vão realizar essas propostas, hein? Só para deixar claro. É um exercício de escrever a proposta para os Sirius e corrigir e receber um feedback. Mas, mesmo assim, para essa proposta, vocês recomendam fazer a proposta completa do jeito que teria que ser? Exatamente, tem que ser exatamente do jeito que tem que ser feito, com referência. A gente vai fazer logo em seguida aqui. Vocês vão ver uma coisa importante também. Você nunca vem usar o síncrotron como uma primeira técnica, uma das primeiras. Pensa assim, quanto mais aberto tiver sua pergunta científica, né, ela puder ser respondida com outras ferramentas, vai em busca delas primeiro, para depois vir aqui. Porque, senão, acontece também. O comitê, às vezes, nega, fala, mas ele ainda não passou por uma microscopia? Como que ele quer medir uma nanopartícula aqui, ver tensão, se ele ainda nem viu uma imagem, né, para saber se é nanométrico? Então... A gente chega nessa discussão. Só passando o próximo passo, que é importante aqui. Sua proposta ganhou o tempo de fecho alocado, e aí vem essa parte da instrumentação, que são os preparativos. Novamente, entre em contato com o coordenador. Você vai ser indicado, tem alguma pessoa aqui dentro que a gente chama de contato local. Então, cada linha tem 3 pesquisadores, tem pós-docs trabalhando. Um desses vai ser o seu contato, e é a pessoa que vai ser a ponte entre você e a linha de luz. É a pessoa que, a partir desse ponto, vai te ajudar antes, durante e depois do experimento. Então, eles devem entrar em contato com vocês, e o importante é trocar o máximo de informação possível. Dê o máximo de informação possível sobre a amostra, sobre o que você quer fazer, que é a pessoa que vai te encaminhar. Se eu conhecer uma pessoa que está realizando um experimento, posso participar como observadora? Desde que você esteja na proposta, pode. Então, cada pessoa que faz a proposta pode colocar um número de pessoas participantes da proposta. Então, tem um pesquisador principal, um coproponente e os que participam. Então, não tem limite, a princípio, o número de pessoas que podem participar. Sim. Até existe, você pode conversar. Isso é possível. Ou você conversa com alguém que está vindo para fazer a proposta, você pode ser adicionado depois que a proposta está aprovada, é possível adicionar nomes na proposta. Opa. Bom, depois vocês fazem o experimento, análise de dados, que também o seu contato local pode ser uma pessoa que te auxilia bastante nisso.
Isso tipicamente é um outro problema. Aqui, um problema que a gente tinha no passado, a gente chama de engavetamento de dados. Você vem, mede um monte de dados, sai com ele, muito legal, e aí entra no dia a dia, o aluno está no final, defendeu a tese, não fez, e o dado morre na sua gaveta. Isso é um desperdício de recursos imenso, porque você vê a cadeia toda aqui envolvida e morreu ali. Tem um monte de recursos alocados, um monte de tempo. Então, isso é uma das coisas que a gente batalha bastante para que não aconteça. Então, termina a análise, transforma a análise em algo útil, que seja pelo menos útil para você ressubmeter a proposta. Nem todo experimento dá certo, todo mundo que faz ciência sabe disso, mas nem todo dado é inútil. Mesmo que o experimento não deu certo, não é inútil isso aqui. Isso, na pior das hipóteses, vai te dar uma indicação para você escrever uma próxima proposta. Você usa esse dado na próxima proposta. Então, nunca termina aqui. E aqui o final, que é publicar os resultados. Então, vocês veem que aqui é um ciclo, deu certo, faz um novo caso científico ou vai na publicação de resultados. O processo começa aqui, na definição do caso científico, e termina na publicação dos resultados. Beleza? Oi, você estava falando que uma ideia para refinar, eu acho que para tornar a qualidade da proposta melhor, é, antes de submeter, entrar em contato com alguém interno aqui do Synchrotron, certo? Ou outros usuários experientes que estão nas universidades. Tem vários usuários nossos que estão aí nas universidades, professores de vocês, que podem ajudar bastante. Com relação a isso, eu tenho uma pergunta. Eu fico imaginando, assim, antes de você submeter uma proposta, principalmente se você nunca redigiu de fato isso, que é o caso de muita gente que é da EBS, eu acho, existe algum banco de dados que a gente pode verificar propostas já feitas antes, que já geraram artigos, já geraram tipo, patentes, alguma coisa do tipo, para a gente saber como é o modelo de escrita e tal, tipo de já aprovados, para a gente ter uma ideia? Bom, a gente vai conversar. Esse é um dos motivos da aula. A gente está discutindo bastante aqui, mas eu quero mostrar um exemplo para vocês. E o exercício que vocês vão fazer de escrever essa proposta talvez seja a melhor coisa. Vocês vão ter um feedback. Eu queria fazer isso, de separar algumas boas propostas e propostas ruins, para vocês saberem, mas isso é um pouco antiético. É difícil fazer isso, a não ser que eu tenha a aprovação explícita de uma pessoa que fala, não, pode usar. Então, eu trouxe o caso aqui de 2 colaboradores, de 2 propostas que foram muito bem avaliadas. Eu posso mostrar para vocês. Mas a gente vai tentar fazer um exercício de escrever, transformar alguma proposta em proposta ruim e colocar talvez compartilhar com vocês ou colocar no site. Isso é uma pergunta bem comum, principalmente das pessoas mais jovens, mas não tem muito segredo. Escrever uma arte, fazer uma proposta excelente requer talento, como qualquer coisa que você quer ser uma pessoa excelente na vida, mas para ser uma boa proposta é treino e método. Então, não tem muito segredo. A proposta, a gente vai conversar logo. Rapidamente, a gente vê que os usuários eles aprendem o jeito, o que você tem que falar, e o jeito que você tem que falar, e rapidamente as pessoas conseguem ter acesso ao Synchrotron. Na segunda, no máximo terceira proposta, a pessoa já tem aprovado. Só uma ajuda. Geralmente, quem manda as propostas são os pesquisadores. Nem sempre a gente sabe que são os pesquisadores que escreveram. Às vezes, eles colocam os alunos para escrever. Mas, geralmente, ou os alunos pegam propostas que já foram aprovadas do grupo e só muda alguma coisa. Isso, depois de um tempo, também fica clássico, né, para a gente. Mas a dica é, as pessoas que vão submeter a proposta, geralmente são pessoas que já submeteram projetos de pesquisa, projeto de mestrado, doutorado para aluno. Ela já tem um certo traquejo na escrita, e isso ajuda, com certeza. Beleza? Só para a gente avançar. Então, beleza. Aqui é aquele negócio de como escrever uma boa proposta. Eu fiz um fluxograma também. Toda proposta começa com uma pergunta científica. Eu sei que todo mundo sai dessa escola, eu quero usar o Sirius, e fica caçando a minha tese, beleza, minha tese, eu tenho que usar de alguma forma o Sirius. Não é assim que começa. Você tem que formular uma pergunta científica,
e uma pergunta que é possível responder com as técnicas de síncrotron. Então, acho que esse é um dos erros que muita gente faz. Que é essencial. Lembre-se que é uma instrumentação específica, sofisticada e altamente concorrida. Tem que estar muito bem justificado. E não é muito difícil justificar. Acho que todo mundo tem problemas científicos aqui perfeitamente capaz de justificar o uso de síncrotron, só tem que estar bem justificado. A diferença, às vezes, de ganhar ou não ganhar uma proposta é justificar bem, convencer uma pessoa de que você precisa dessa técnica. Na pergunta científica, depois que você conseguiu formular, isso aqui, às vezes, não é uma tarefa muito simples. Demora. Vocês já têm no projeto de vocês algumas perguntas científicas. É só transformar essa pergunta com algo que você pode responder com síncrotron. Você parte porque você já sabe, que é literatura e a caracterização prévia. Isso são partes importantes que tem que estar numa proposta. Para você mostrar que seu problema está conectado, você já vem trabalhando com algumas coisas, e existe literatura, tem um contexto. A segunda parte é qual informação eu posso obter. Onde que você obtém essa informação? Sobre os fundamentos da técnica, que é por isso que vocês estão aqui nessa escola. Eu acho que agora vocês têm uma ideia talvez um pouquinho melhor sobre, olha, o que eu posso fazer com cada uma das técnicas para obter informações que vão responder a sua pergunta. Mais uma vez, está em dúvida? Entre em contato com o coordenador. Beleza? Vocês têm dúvidas em relação a isso? Perguntas? Bem definido, um olhar mais bem definido. Então, a proposta ela iria nesse sentido. Eu não sei quantos aqui são biólogos, mas eu acho que para a biologia é um pouco mais difícil, sabe? Eu já tentei até submeter uma proposta aqui, eu conversei isso com vocês. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês usarem aqui, não tem problema nenhum com isso. Poderia ser um bom caminho também para ver, por exemplo, como o pessoal da biologia, né, da ecologia enxerga isso. Sim. Mas, por exemplo, tem estruturas de animais que seriam super interessantes de olhar, mas que ela não tem uma pergunta muito focada, né? A gente não sabe direito, né, hoje para que ela pode servir, mas eu gostaria, por exemplo, de mandar. Como que isso é visto pela comissão? Depende, tem projetos que podem ser totalmente especulativos. Geralmente, uma pesquisa de fronteira, ela vai ter um pouco de caráter especulativo, sabe? Tem aquele negócio de alto risco, alto ganho. Olha, mas são projetos específicos, mas ela está sempre num contexto. Existe um contexto, não sei, de algumas, no seu caso, estruturas análogas, ou do porquê que é importante ter essa informação estrutural que você está buscando, o que você pode ganhar quando você resolve um problema desses. Você não precisa... A hipótese científica, muitas vezes, é muito bem-vinda. Eu acho que a maior parte do comitê busca isso, qual é a hipótese que você está tentando. Algumas propostas podem ser um pouco mais especulativas. Olha, eu não tenho a menor ideia, é um experimento totalmente novo, isso acontece algumas vezes, e não tem informação por muitas das técnicas. Então, pode acontecer esses casos. E aí vem a parte do síncrotron ser uma ferramenta especial, que em alguns problemas isso acontece. Opa! Então, uma das coisas, aí defendendo a biologia, no caso, eu não estou no comitê, mas assim, pelo menos as propostas que vêm para a nossa linha, às vezes, por exemplo, no seu, eu sei o seu projeto, então não seria para a minha linha, por exemplo, mas, por exemplo, para a linha de imagens ou para a Carnaúba, que nem eu estou te falando que você tem que mandar, você não tem uma pergunta ainda, mas eu acho que a principal ideia é que a gente busca que a pessoa tenha como financiar a pesquisa, tipo, você está estudando o negócio, porque também não adianta a gente gerar respostas para um negócio que não vai servir para nada. A gente também presta contas do todo o tempo que as pessoas usam aqui, né, por publicação. A contrapartida é as pessoas publicarem, e a gente espera que publicarem bem.
Então, se é um projeto legal, tipo, ó, evolução da branquia em peixes, já teve projeto conjunto com a Helene Bill, onde o pesquisador tinha, tipo, os fósseis que ele queria estudar para fazer isso, eles fizeram tomografias, e aí eles não sabiam o que eles iam encontrar, era uma hipótese vaga. Olha, a gente acha que pode ter um coração aqui nesse fóssil, talvez seja legal investigar, porque pode ser um link, nananã, e gerou... Nananã, é bom... E Porta dos Fundos. Gerou uma publicação super legal que chama Coração de Pedra. Assim, deu uma publicação, deu uma repercussão interessante. Mas eu acho que é essa a principal questão no nosso lado, né? Se a pesquisa tem um certo lado, tipo, tem uma proposta legal, no caso aí de tomografia, mesma coisa seria para o caso de proteína. Mas, por exemplo, no caso do cristalografia, se você não tiver já uma resposta, você não vai conseguir chegar até aqui com a sua pergunta, porque você não vai ter conseguido produzir os cristais, né? Você parte do pressuposto que a pessoa tem os genes, purificou a proteína, no mínimo, né? E a gente cristaliza aqui. Então, todas essas coisas são pesadas na hora de pensar, de aprovar uma proposta. Mesmo porque quando você, que é um dos requisitos aqui, você nunca vem cru com a sua amostra aqui. Você sempre já fez uma sondagem. Então, você já tem uma suspeita de algo, né? É diferente, porque eu já tive um usuário que, olha, trouxe uma amostra. Falei, o que é a sua amostra? Não sei, estou aqui para descobrir. Falei, então me desculpe, mas não vai ser aqui, não. Você vai pôr, né, no seu equipamento de bancada, do seu vizinho, do seu colaborador, você vai explorar um pouquinho. Eu já tive um vizinho que ele queria fazer pinturas mais bonitas na cerâmica que ele produzia em casa. Aí ele queria saber que minerais que ele podia mexer ali para mudar a tinta. E queria fazer pesquisa aqui. Eu falei, sinto muito, né, mas vamos sondar diferente. Primeiro, fazer alguma variação. Você mesmo faz química. Pergunta por outras fontes. Então, você já vem com algo assim mais... mesmo que seja por conta e risco, como a Ana falou, desse pessoal dos fósseis. Você não sabe se o experimento vai dar certo ou se vai tirar aquela informação que você buscava. Mas, pelo menos, você precisa se armar, né, do por que você vem aqui. Né? E nunca vai ser como uma primeira técnica. Eu acho que, salvo... alguns experimentos, por exemplo, que você tem o desenvolvimento todo da teoria e depois você precisa juntar com uma parte experimental, então você justifica com a teoria, olha, quero provar que esse efeito acontece. Já teve um grupo aqui que era para determinar, acho que diagrama de fases de um elemento que ninguém nunca tinha determinado experimentalmente, mas teoricamente sim. Aí o desafio era fazer o experimental. Ele fez e publicou na Nature. Então, mas poderia não dar certo, né? Isso acontece. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Isso é importante. Os custos de hoje, porque às vezes a gente vende tempo de feixe para a indústria, 20 horas de feixe custa R$15.000. E isso é só para pôr a amostra na frente do feixe. Por exemplo, ela não conta com nenhuma participação nossa. A gente vem, treina esse usuário, ele vai lá e faz a coleta de dados dele. Porque se eles querem que a gente faça a coleta de dados por ele e depois o tratamento de dados, isso tudo vai ter um custo muito maior. E no Sirius, isso é preço UVX, que é um síncrono de segunda geração. Se a gente vai para o de quarta geração, esses custos são muito maiores. Então, de uma maneira ou de outra, quando o Túlio mostrou lá no final que todo esse caminho, né, que o usuário traça para chegar aqui, no final tem que resultar numa publicação científica, não é porque eu vou ser colaboradora, na verdade, a grande maioria das propostas que são feitas na linha que eu coordeno, acho que acredito que o mesmo para a Ana, a gente não tem participação nenhuma. A gente tem participação na publicação científica, a gente tem toda a participação como funcionária de uma instalação dessa, de ajudar o usuário a escrever a melhor proposta possível, ajudar ele a buscar a melhor instrumentação possível, de ensinar ele a operar essa máquina, ensinar ele a tirar os melhores resultados possíveis, mostrar como é feito o tratamento de dados, mas depois ele faz tudo isso sozinho. A publicação e o que se pede do laboratório é colocar que foi feita a pesquisa aqui, um agradecimento. Porque isso, a cada 2 anos, esse laboratório ele passa por uma análise internacional, tem um comitê internacional que vem julgar.
Fora o nacional também, né, que custa caro, custa. E qual é o resultado disso tudo, né? O que vocês estão trazendo em termos de conhecimento e formação de recursos humanos, né? Que também conta-se teses, dissertação de mestrado, teses de doutorado, mas principalmente as publicações científicas. Tudo isso contabiliza. Então, não é para ganho nosso da pesquisa, que é particular de cada pesquisador. É para ganho do Brasil e do mundo inteiro, porque depois também nós somos cobrados por isso, né? Túlio, quer continuar na sua sequência? Pode perguntar. Como é que é vista o envolvimento, a proposta que tem o envolvimento de indústria do setor produtivo? Isso é visto de forma positiva? Porque muitas vezes talvez não gere um grande impacto numa publicação, mas tem um aspecto, né, que... Tem algumas maneiras que a indústria pode participar aqui dentro. Então, se é sigiloso, é algo que só tem importância para ela vai ganhar dinheiro com o resultado que é feito aqui, ela paga pelo tempo de luz e por tudo que ela for usufruir. É diferente da pesquisa em universidades, centros de pesquisa. Para a maioria de nós, se vai resultar em dissertação, tese, publicação, é tudo aberto e de graça, né? Você não paga pelo tempo de feixe. Dependendo, o VX funcionava que até 2 usuários fora do estado de São Paulo, mas ainda dentro da América Latina, o laboratório pagava para eles virem. Pagava as passagens e a estadia no alojamento e a refeição. Tudo isso para incentivar que as pessoas venham. Mas, em contrapartida, tem que ser uma pesquisa aberta, publicável. Se a indústria não é segredo ou é algo só de interesse dela, ela paga por tudo isso. Então, tem essa distinção. A menos que existem parcerias também, né? Uma indústria faz um projeto de médio e longo prazo, que é para desenvolver algo, mas que depois vai ser publicável. Então, também não paga. Ela paga de uma outra maneira, às vezes pagando bolsa para estudante. Está claro isso? Recurso público, pesquisa pública. Quer pesquisa privada, usa recursos privados. Boa tarde. E se eu não tenho exatamente uma justificativa para usar a luz síncrotron, mas essa fonte seria mais acessível para mim do que um outro equipamento? Por exemplo, sei lá, eu moro numa região muito isolada e aí aqui seria mais acessível. Cabe uma justificativa dessa? Como é que é? Esse é um desafio que a gente está tentando dar uma resposta para isso. A gente sabe que, por exemplo, até técnica de caracterização, que a gente chama de básica, é inacessível para várias pessoas que estão em centros mais isolados. Então, justificar síncrotron com isso não é uma boa justificativa. Mas, como vocês ouviram falar, a gente está fazendo um esforço grande de ter laboratórios de apoio nas linhas de luz, onde as pessoas possam fazer a caracterização básica e até alguma preparação de amostras. Então, isso tem uma discussão forte disso aqui dentro, a gente sabe dessa dificuldade e, nos últimos anos, a gente só vê o financiamento da pesquisa agravar essa situação. Então, foi uma diretriz do diretor-geral, do Zé Roque, de falar, a gente tem que dar condições para pessoas que, às vezes, estão com os laboratórios sendo desestruturados, às vezes não conseguem nem comprar reagente mais, pessoas têm que ser capazes de vir para cá e fazer alguma coisa. Então, a gente está trabalhando fortemente nisso. Os outros laboratórios aqui dentro têm várias técnicas de caracterização que são disponíveis. Por exemplo, o Elinano tem difratômetro, XPS. Então, várias dessas técnicas básicas estão disponíveis como instrumentação aberta. E a gente está trabalhando fortemente nisso. O nosso objetivo, o que a gente gostaria, é que, no futuro, basta uma boa ideia, que vocês não fossem limitados por recursos ou por instrumentos locais. Mas a gente está trabalhando para isso. Então, mesmo preparação de amostras, vocês viram, já vários laboratórios estão disponibilizando, e é por isso que a gente está discutindo como vai ser o acesso e a própria classificação de propostas. Então, não tem uma resposta. Geralmente, isso não justifica o uso de síncrotron,
falou, olha, eu preciso fazer XPS na linha porque eu não tenho um XPS convencional disponível, ou não tenho um difratômetro que eu possa usar. Uma proposta de síncrotron nunca vai ganhar isso, mas talvez você possa ter acesso aos instrumentos aqui do próprio CNPEM. Startup ou pequenas empresas que conseguem dinheiro da FAPESP, por exemplo, para desenvolver alguma coisa, entraria como cliente ou pesquisa? Porque no Pipe você também tem que publicar, apresentar um relatório, alguma coisa nesse sentido. Depende se o conhecimento vai ser publicado ou vai ser mantido propriedade intelectual. Se você quer manter propriedade intelectual do resultado, você paga. Se você não quer manter propriedade intelectual do resultado, se você vai ser público, e é por isso a que a gente enforça muito a publicação no final, que é a única garantia que a gente tem de que o conhecimento foi tornado público, aí você não precisa pagar. Sim. Uma pergunta aqui. Quem está falando? No Sirius, pelo menos a maioria das que foi falado, todas as análises, a maioria delas vão ser muito mais rápidas, né? Isso indica ou a pessoa que está ganhando tempo de linha vai ganhar mais tempo de linha, ou vocês vão chamar mais usuários, correto? Só que pelo menos no VX, quando você recebe uma proposta, você, pelo menos, pelo que eu tenho conhecimento, né, que aconteceu no caso comigo com o meu orientador, a gente recebeu o auxílio para vir para cá, né, de transporte, e a gente usufruiu aqui do caso do alojamento do Sirius, a mesma coisa que está acontecendo no caso que foi oferecido para certas pessoas na escola. Como que vai ficar essa questão no Sirius? Exatamente como será um número muito maior de usuários? Essa questão do auxílio, né? Você, teoricamente, precisaria de muito mais auxílio, dinheiro de verba para transporte e também para alimentação dos usuários. Entendeu? Isso está sendo discutido já com o MCTI, que está dentro do nosso orçamento de operação. Então, o Sirius tem um custo anual de operação, que é a folha de pagamento das pessoas, o preço de depreciação, em que a gente tem que consertar de problemas, os próprios custos de operação da máquina, operação e manutenção, e o programa de usuários. Isso a máquina não funciona se não tiver as pessoas aqui dentro, e não funciona se não tiver usuário. Então, o usuário é tão importante quanto a máquina. Então, isso está sendo discutido. Uma parte do recurso de operação é o programa de usuários, é pagar passagem, alimentação, estadia para as pessoas. Então, isso tem que ser ampliado, com certeza. Então, mas isso já está em discussão para os próximos anos. Como que a gente está de tempo aqui? Eu queria olhar o cronograma, eu estou perdido agora. Rapidinho, porque você tinha falado sobre publicação científica e também relatório científico. Eu não falei, é verdade. Depois que vocês terminam a proposta, vocês têm que mandar um relatório, pelo menos é o que era antes, contando como foi sua proposta. Deu certo, não deu, o que eu medi, o que funcionou, o que não funcionou. O relatório também é curto, porque isto é levado em consideração quando vocês forem julgados nas próximas propostas. A pessoa deu um feedback, ela tirou bons dados, ela olhou pelo menos para os dados, depois que ela mediu, ela só mandou os alunos aqui, coletou um monte de dados, foi para casa e ninguém fez nada com esses dados. Então, a primeira coisa é essa, um relatório que fala... E muitas vezes você tem que justificar, seu experimento pode dar errado por um problema nosso, que o instrumento quebrou, ou aconteceu algum problema, foi limitado por alguma coisa. E aí, com o relatório, você vai descrever, olha, o meu experimento quase deu certo, as amostras estavam boas, a gente teve um resultado preliminar bom, mas quando eu fui fazer a medida de alta resolução, o detetor parou de funcionar e eu não consegui medir, eu preciso medir de novo. Então, o relatório é essencial. Mas tem um prazo? Até antes da próxima chamada. Que horas que a gente tem? A gente pararia agora para o intervalo, mas é de 45 minutos. Acho que é meia hora, né? É meia hora de tarde. Gente, agora é aula de dúvida, isso aqui é dúvida também. Vocês querem fazer um intervalo agora, ou a gente
termina essa parte aí de discussão de propostas, depois a gente faz uma pausa e vai para as perguntas fundamentais. Pode ser? Túlio, uma pergunta. O Ministério, né, tem investido muito em centros multiusuários, né? Diferentes tipos de centros multiusuários. Eu acho que o CNPEM talvez seja o maior deles, né? Com uma dimensão muito maior, com várias possibilidades, né? São duas perguntas, assim. Uma é se existe uma iniciativa de criar redes, por exemplo. Alguém pode fazer, antes de usar a linha, fazer uma difração de raio-x em algum instituto próximo onde mora, ou usar o XPS de alguma cidade próxima também, né? Quer dizer, de vocês encaminharem essas pessoas para uma pré-análise em assim, outros centros que possam participar de uma rede maior. E o outro ponto é se vocês já exportaram essa forma de receber o usuário, né? Toda essa plataforma que vocês têm, submissão de projeto, de a pessoa colocar se publicou ou não publicou o artigo, isso é uma coisa automatizada, né? Então, quer dizer, é tudo integrado, né? E alguns outros centros que estão em formação poderiam, talvez, precisar, ou seria de grande ajuda ter uma plataforma dessa que podia ser, enfim, cedida por vocês, ou vocês ensinarem ou adaptado, alguma coisa desse sentido. Bom, a primeira coisa sobre as redes, a gente não tem autonomia para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de conexão, né? Porque isso vem das universidades, talvez o MEC, o MCTI, ou os próprios... A gente já tem redes organizadas, né? Tem a rede de Nano. Então, essas redes podem se organizar em si. Bom, eu estou respondendo as minhas opiniões pessoais. Mas, a princípio, o CNPEM não tem autonomia para conectar os trabalhos de várias universidades. Existem redes que já se formaram e que fazem parte desse processo produtivo nas colaborações, as pessoas têm projetos em comuns. Por exemplo, a FAPESP aqui atrás de você, a FAPESP já financiou algumas redes, o CNPq também no passado, por exemplo, a Smallbinet teve 2 versões, então era essa a ideia mesmo, da comunidade de usuários se juntar, e eu acho que isso vai ser importante também para os Sírios, mais do que nunca, para todas as áreas, que foi uma chamada para projetos que eram em parceria com alguma pessoa, por exemplo, na minha área, era alguém de biologia estrutural e alguém de biologia que tinha uma pergunta. Então, para alguém de genética, por exemplo, para 2 grupos se juntarem e aprenderem coisas juntos. E aí aplicar para o dinheiro da FAPESP, aí você fazia, se ia coletar aqui ou fora. Então, acho que esse tipo de coisa, mas isso tem que ser incentivado, e tipo redes aí entre os usuários que podem se conectar, tem que vir da comunidade de usuários ou das agências de fomento, né? A demanda vem de vocês. Vocês Exato. têm o poder para forçar as agências de fomento, as universidades, os grupos a fornecerem esse tipo de coisa. E a segunda pergunta é a plataforma de submissão, avaliação. Na verdade, todo esse workflow, olha, tem que ter propostas, tem que ter comitê externo. Isso já é um consenso mundial de uso de instrumentos de larga escala. Então, existem diretrizes gerais de como tem que ser o processo de avaliação, tem que escrever proposta. Isso já são diretrizes gerais já. E, na verdade, por exemplo, todo esse software a gente pegou de um síncrotron da Suíça. Não foi? Que eles compartilharam com a gente adaptou para nós. Acho que são 4 laboratórios no mundo que usam essa mesma infraestrutura. Isso é tudo aberto, a gente pode compartilhar. O problema é que tudo tem um custo. E aí depende de um centro, que às vezes tem 2 instrumentos para compartilhar, não vale a pena os custos envolvidos de montar uma infraestrutura dessa. Então, você tem que ter um técnico, tem que ter um pessoal de TI para manter o negócio funcionando o tempo todo, alguém tem que implementar a base de dados, tudo tem custos envolvidos. Mas, obviamente, poderia ser disponibilizado, sim. E já quanto às publicações, na verdade, até os usuários, eles costumam, publiquei tal artigo, e eles mandam para nós, para os coordenadores da linha, mandam para a biblioteca, e assim que vai alimentando o sistema e vai se localizando, que aquele usuário usou, por exemplo, a minha linha em 2015 e publicou agora em 2019. Tem todo esse histórico. Mas a publicação em si a gente não pode divulgar, porque você
tem um acordo de copyright com a revista que você publica. Então, não tem como nós darmos acesso. A gente tem o mesmo acesso que vocês, que é o da CAPES. Todos nos periódicos CAPES. É isso. Equipamentos multiusuários da FAPESP, que teoricamente é disponível não apenas para o Estado de São Paulo, mas também para o Brasil e América Latina. Então, é questão de entrar em contato. Procurando no Google, equipamentos multiusuário FAPESP, dá para vocês acharem lá algum equipamento que pode servir para a pesquisa de vocês. Tá? A FAPESP está fazendo um esforço grande. Eu vou pedir para as pessoas não tirarem foto dessa proposta. Essa foi uma proposta boa, né? Isso. Qual o prazo máximo para a execução de uma proposta? Por exemplo, eu submeto uma proposta, a proposta é aprovada, só que eu dependo de realizar experimentos prévios para obter minha amostra, que vai ser analisada aqui. Por algum motivo, minhas plantas morrem no meu experimento, eu não consigo coletar minha amostra para trazer. Queria saber qual que é a flexibilidade, né, em relação a esses prazos. Isso aí pode acontecer. Então, da mesma forma que você pode alterar, você pode falar, olha, aconteceu um imprevisto e eu estava com a amostra, aconteceu algum motivo, eu preciso passar para o próximo semestre. Em alguns casos excepcionais, se for bem justificado, você pode, você executaria a sua proposta na próxima rodada. Então, isso aí é viável. Tudo discutido, bem justificado, é possível. Gente, é só para a gente conversar. Uma coisa que as pessoas acham que tem punição se a pessoa não vem ou se desiste do turno. Não tem nenhuma punição, é só avisar a gente. Desde que seja bem justificado. Justificar, né? Isso, justificar e avisar. Aparecer, né? Isso. Eu peguei uma proposta, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é o que vai para o comitê avaliar. Então, eu queria... Pensem que vocês são um comitê. A primeira coisa que vai chegar para vocês, cada comitente lê em torno de 20 propostas no UVX. A primeira coisa que vocês têm que deixar claro na proposta de vocês é lembrar que vai ter uma pessoa que está lendo por trás daquilo, essa pessoa não necessariamente é da sua área. Então, você tem que convencer uma pessoa, é como se fosse uma conversa, você tem que convencer por que você quer usar aquele instrumento. Você tem que convencer que você tem um problema relevante, que você pode usar esse instrumento para resolver o problema que você está propondo, dar um contexto para a pessoa poder entender que, dentro do contexto, o seu problema é relevante, ela não é da sua área, e falar que, olha, eu já medi, é isso que eu quero medir, eu gostaria de fazer esse experimento, eu preciso de síncrotron, porque é o único jeito de eu resolver este problema, e eu já preparei minha amostra, já caracterizei, eu sei que ela tem mais ou menos o que eu estou falando aqui. Isso é basicamente o que você tem que fazer, é como se fosse uma conversa, você tem que convencer alguém que sua proposta é melhor que algumas outras. Eu trouxe esse exemplo aqui, que é uma proposta de um professor aqui da Unicamp, Eduardo Granado. Só para vocês verem, tem o proponente e o pesquisador, investigador principal. Esse aqui é quem escreveu, aqui é quem submeteu a proposta. Pode ser um estudante, pode ser um pós-doc. O pesquisador principal, geralmente, é alguém com mais experiência no time. A pessoa, geralmente, é o líder da linha de pesquisa, é a pessoa que tem mais experiência. E os coproponentes, é difícil ficar traduzindo essas coisas. Nesse caso, você vê que eu estou listado aqui. É uma colaboração, uma pesquisa interna, é uma pesquisa que eu tinha em colaboração com ele, nós escrevemos uma proposta juntos. Tudo bem? Então, não tem limite nesse número de coproponentes aqui. Você vê que tem o pesquisador principal, 2 alunos e 2 pesquisadores. Aqui vem a área, o tipo de pesquisa, o número de turnos que você solicita, essas coisas vão ser um pouco diferentes. A linha de luz. E o
que eu queria mostrar para vocês... Túlio, como assim, tipo padrão, o tipo da pesquisa? Deixa eu ver o que Type standard. deixa eu voltar ali, peraí. Na anterior. Se é chamada padrão, se é chamada fast track, é o tipo de chamada. Aqui você tem que especificar se você tem estudantes, mas eu queria mostrar isso aqui. Isso aqui é o resultado final da análise do comitê. E tem umas palavras-chave aqui. Aqui ele repete só o que é o... Não se prenda qual é o objetivo da proposta. Eu sei que pode parecer muito exótico para quem não é da área, mas o comitê fala, quer estudar monocristais desse material, falou que a técnica de escolha é adequada. A justificativa para investigar esse fenômeno, ela está bem justificada. As amostras foram previamente caracterizadas por diferentes técnicas. O time é altamente experiente e o uso de radiação síncrona está bem justificado. É isso que eles buscam. É isso que eles buscam na proposta. Só um complemento. Então, uma dica para vocês aproveitarem esse momento. Você está vendo que é bem conciso o objetivo parecer, porque eles têm 200 para dar. Vocês, aqui na EBS, vão ter um diferencial. Quando vocês submeterem a proposta de vocês e nós formos dar o parecer, a gente vai muito além. Então, aproveite, porque talvez essa seja a única chance na vida de você ter uma proposta bem avaliada e apontar por que ela não vai ter falhas ou não. Normalmente, na vida real, é só isso. E isso pode justificar o sim ou o não. E aqui é a proposta. Você vê, são 2 páginas, uma figura. E essa é uma proposta bem concisa. Você vê que sobrou espaço aqui. É uma pessoa que escreve muito bem, muito experiente. Mas não tem muito segredo. Bom, não quero que ninguém fique lendo tudo, mas... basicamente, é uma continuação? Não. Qual é o background científico? Você vê que começa uma coisa super geral, novos fenômenos coletivos em sistemas fortemente correlacionados. Isso aí é uma área super geral, e ele termina aqui qual é o experimento que você quer fazer. Fazendo esse tipo de experimento pode ajudar a elucidar esse problema científico. Então, você começa geral, vai afunilando até chegar no projeto, a pergunta que você quer responder. Isso aqui geralmente ajuda. Põe uma figura, alguma coisa que a pessoa visualiza. Nem sempre as pessoas são da sua área. Então, algo que ajude o leitor. Você tem que pensar, tem uma pessoa que está lendo, eu preciso ajudar ele a entender meu problema e entender que esse problema é importante. Eu troquei de página aqui. Aqui. Resultados esperados. Aqui é basicamente a pergunta científica. Olha, o que eu espero obter dessa medida? No caso excepcional, igual a gente conversou, é um experimento super inovador, eu não tenho a menor ideia. Pode até ser que sim, mas na grande maioria dos casos você sabe o que você está esperando. Olha, eu espero determinar a estrutura, espero determinar a especiação desse elemento químico, o mapa, ou uma tomografia, eu preciso determinar o tamanho de uma estrutura dentro de um organismo. Geralmente você sabe o que você está esperando, que faz parte da pergunta que você formulou. Mas é importante deixar claro o que você quer. Aqui, caracterização prévia. Nesse caso, a caracterização prévia foi muito curta, não tem nenhum resultado. Tipicamente, você põe um resultado, porque aqui eles tinham artigos publicados já. Então, eles simplesmente botaram a referência. Nós já medimos Raman, medimos várias outras coisas por técnicas convencionais, está aqui o que a gente fez. Mas é essencial...
É interessante colocar os nomes das técnicas ou só dizer o que elas estão enxergando? Por exemplo, ele disse que fez medidas magnéticas, da suscetibilidade magnética. Era bom especificar que medidas foram essas? Porque eu acredito que a pessoa não vai ficar checando todas as referências que a gente está colocando. Não, é bom você, pelo menos, especificar o que é. Então, às vezes, falar o nome da técnica, às vezes, é muito... Então, fala a informação que você tirou, igual que eles colocaram ali. Ó, medimos a suscetibilidade magnética. Obviamente, dentro do comitê, tem pessoas de diferentes áreas. Então, a área geral, as pessoas entendem, tipicamente. Não o problema científico específico. Mas a área, a gente tenta balancear. Cada linha de luz tem um membro no comitê que consegue lidar com coisas diferentes. Mas, assim, depende de quanto espaço você tem. Se tiver um pouco de espaço, ó, eu acho legal, ou é uma medida super diferente, você está trazendo uma coisa de outra área para esta área, aí você especifica um pouco melhor. Imagina, aqui é um caso bem particular, porque ele publicou 3 artigos. Então, quem somos nós ou do comitê para dizer que ele caracterizou mal ou precisava ir além? Ele já tem 3 publicações. Então, já está implícito que o trabalho foi muito bem investigado. Agora, quando não se tem, é bom, põe figura, mostra o que você já teve. Obrigada. Bom, método experimental, você vai falar as medidas que você quer fazer, como você quer fazer. Então, vem a parte também de conhecer um pouco e conversar com o coordenador da linha de luz. E aqui o justificativa. E aqui ele está justificando porque o tempo que ele pediu. Olha, eu preciso de 2 semanas, 1 semana, 10 dias, por quê? Porque eu tenho tantas amostras, para responder essa pergunta, eu tenho que ver uma tendência, que eu preciso medir 5 amostras, cada amostra eu vou medir 10 espectros ou 10 imagens, cada imagem demora mais ou menos tanto tempo. Isso é muito difícil estimar. Mais uma vez, entre em contato com os coordenadores. Em algum momento, vocês têm que falar, eu quero 2 dias, 1 dia, 1 semana. E o comitê quer saber por que você precisa desse tempo. Então, você tem que ter uma estimativa já, e o melhor jeito de fazer isso é entrar em contato com o coordenador. Ele é a pessoa que pode te ajudar a estimar esses tempos. E referência, vocês veem, não tem nada demais. Essa é uma proposta que passou com uma nota muito alta pelo comitê. Geralmente, as pessoas usam até o final aqui, você vê que caberia até mais um pouco de texto, mas mesmo uma proposta curta pode ser bem avaliada e ter que esteja bem escrita e bem explicada. Eu vou tentar disponibilizar para vocês alguns exemplos de boas propostas em diferentes áreas, mas isso requer um trabalho que eu tenho que entrar em contato com os autores das propostas e tentar selecionar, mas eu vou tentar fazer isso. Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa parte de propostas, programa de usuários? O tempo total. Mas na justificativa você usa a quantidade de amostras. Mas quando você fizer... Eu lembro que tem um lugar que a gente preenche na primeira página que eu fiquei na dúvida. É o tempo total do experimento. Quanto tempo eu estou... Falou, olha, eu quero fazer... Eu preciso de 3 dias. Você vai colocar lá. Aí aqui é onde você vai falar por que você quer 3 dias. Porque eu tenho 10 amostras, cada amostra eu vou demorar tanto. Tá certo. Ok, obrigada. Aqui. Então, eu nem queria falar de shift, que a gente não sabe quanto vai ser lá. Isso já mudou aqui também. E tem uma dica também, olhem todo o processo de submissão primeiro, antes de... fiz minha proposta, agora eu vou entrar no SAL online para submeter, e lá vão ter outras perguntas. Porque, por exemplo, uma dica, você viu que é uma proposta super concisa, você só sabe ali no finalzinho, justificando o tempo, que ele vai medir 1, 2 ou 3 amostras. Mas nem por um momento ele ficou lá gastando linhas e linhas especificando as amostras que ele vai medir. Por quê? Tem um outro lugar que você faz isso. Então, use a sua proposta a seu favor, defenda seu plano científico, as questões que são extremamente relevantes para ser aprovado o seu tempo de fecho. Porque depois de aprovado, detalhar a amostra
vai servir mais para a segurança química e ver se está bem justificado o tempo, do que ficar gastando linhas aqui, que vou medir A, B e C, A tem mais isso, B tem mais aquilo, sabe? Você tem outros formulários que vocês têm que preencher outros formulários sobre a instrumentação e sobre detalhes das amostras que vai para a parte de segurança química. Não, você já manda tudo junto. Esse aí é só o template da proposta científica que você vai anexar como um PDF. Mas lá dentro, no seu processo de submissão, tudo isso aqui que o Túlio está mostrando... Aqui no começo, não está no template lá, mas tem aqui. Isso aqui são campos que você vai preencher, é o título e o resumo. E muitas pessoas esquecem, o resumo é o cartão de visitas da sua proposta. Então, capricha no resumo. E o resumo é o espaço é curto, cada frase tem uma função. Então, aqui você também começa geral e termina na pergunta que ele quer responder, mas é o cartão de visitas, é onde a pessoa vai bater o olho e vai já ter uma ideia, opa, essa proposta é boa, não é. Aqui, rapidinho. Com relação a conversar com os coordenadores, enfim, o coordenador de cada linha tem outras funções, não está aqui só para ficar ajudando, principalmente pessoas iniciando, que estão começando a utilizar o Síncrono. Qual que é o conselho de vocês para ter o primeiro approach junto a ele, para poder auxiliar melhor? Tempo de linha, não tenho nem ideia de quanto tempo pode demorar uma análise que eu vou fazer. Esse tipo de coisa. É para EBS ou para a vida real? Para a vida real. Diferente do que você falou, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Mas não só para isso, né? Não só para isso, mas especialmente para isso. A nossa função principal aqui é o programa de usuários. Só uma dica, não deixa para os últimos dias de submissão. Né? Isso é importante. Fica aberto por um mês. Aí tem o último dia, né? As pessoas geralmente vão mandar a proposta no último dia, quer ter retorno. Aí pode ser que não aconteça. Pode já ir conversando. Exatamente. Quanto antes você começar a discussão, melhor. É o que a Cris falou muito bem isso. Acontece que, às vezes, um dia antes de terminar o prazo de submissão, a gente recebe 15 propostas. 20 propostas. A gente, eu queria saber isso, queria saber. Aí, você vai ser respondido na ordem, a gente vai seguir na sequência, chega uma hora que não responde mais. A minha pergunta seria como, por exemplo, se eu quero fazer um experimento in situ, sei lá, sobre catálise, alguma coisa desse tipo. Mas, por exemplo, eu faço isso num forno no meu laboratório, mas aqui eu vou usar um equipamento diferente. Como que esse tempo ele tem que estar incluso pré-testes ou eu tenho que fazer isso antes com vocês? Como que funciona isso? Olha, só porque você trabalha na catálise, eu também. Aqui não tinha... Catálise, eu trabalho com nanotubo de carbono. Conselho meu, e eu acho que no Sirius a gente também já percebeu isso. Não adianta você vir com um projeto mais complexo, que usa muitas coisas, muita instrumentação, e você nunca teve contato com essa instrumentação. Você conhece o seu laboratório, que tem lá um tamanho, uma vazão, uma temperatura, e chega aqui é tudo diferente. O seu experimento vai ser diferente também. Se você conseguir um dado que correlacione, ótimo, mas grande maioria não. No Sirius, a gente está planejando ter laboratórios de suporte onde você vai vir com antecedência para realizar todo esse experimento nas nossas celas de reação que vão para a linha, mas antes do tempo de feixe. Aí lá você vai determinar todos os seus parâmetros instrumentais. Depois que você refinou seu experimental ali, aí chega seu tempo de feixe e você leva tudo aquilo para a linha de luz. É um extra. Isso normalmente não acontece nas instalações síncrotrons, não. Você chega lá e é seu tempo de feixe. Mas é importante isso, você antes testar. É importante. Ou pelo menos teria um tempo da gente ver como é que é, para tentar simular no próprio laboratório da gente. Experiência entendeu? minha, assim, até de ir para outro país para fazer um experimento de catálise. Eu chegava sempre 3 dias antes. Porque eu ia lá, conversava com o local contact, olhava tudo que tinha, já media coisas, punha gás para passar, calibrava termopar e tudo mais. Para depois chegar lá no tempo de fecho, eu já saber onde eu estou mexendo. Né? Mais uma vez, conversa com o contato local. É a melhor pessoa que pode te ajudar com isso.
Vamos supor que eu tenho uma amostra e eu tenho que preparar ela e medir logo em seguida. Tem algum laboratório de apoio que pode utilizar? Como é que funciona isso? Depende da preparação. Mais uma vez, contato local. A gente tem vários laboratórios de apoio. Tem um laboratório geral para usuários de química, um laboratório de química geral, com um monte de instrumentação básica, mas assim, algumas coisas, até algumas caracterizações. E cada linha de luz vai ter laboratórios dedicados. Então, dependendo do que demanda a sua preparação, vai estar disponível na própria linha de luz ou em um dos laboratórios de apoio. A gente pode usar de outras linhas também. E até do campus, né? Tem usuário, né? Meus colaboradores precisam de dry box. A gente não tem na linha de luz, não tem nem mais no laboratório de apoio. Eles vão lá no LN Nano, usa dry box de lá. Aí tem que especificar isso na proposta também. Isso. E aprovou a proposta, já entra em contato com o local contact e já começa a preparar seu experimento, sua ida ao laboratório. Isso é importante. Obrigada. Gente, antes de encerrar, só queria mostrar para vocês onde a gente entra. Vocês vão receber essas instruções, mas está dando para ver lição online? Não, ninguém está vendo nada, né? Eu não consigo fazer isso maior. É salonline.lnls.br. Vocês vão ver uma tela parecida com essa. Aí é nova proposta. Está muito difícil para vocês lerem, né? A gente vai ter que fazer. A gente manda as instruções para vocês. Eu queria fazer aqui, mas com essa letrinha pequena, ninguém vai conseguir ler nada. Mas aqui, vocês vão ter que preencher algumas instruções. Tem que aparecer EBS aqui. Então, vai ter uma opção que vocês vão ter EBS. Vocês não precisam escolher a linha de luz na hora da submissão. E tem várias propostas que vocês não precisam fazer. Lembrem-se que esse é um exercício. Vocês não precisam fazer toda a parte de segurança de amostras, entrar em todos os detalhes, não para esse momento. O que a gente quer que vocês aprendam é colocar a ideia na proposta de uma forma que seja um problema, pegar um problema de vocês, transformar em uma proposta de pesquisa que seja possível responder com Sirius. Esse é o exercício. Não precisa ser um problema que vocês estão trabalhando. Vocês falam, olha, eu não estou conseguindo pensar numa coisa da minha tese, do meu trabalho, pega um artigo da literatura, uma coisa que está feita de síncrotron já, e transforma isso numa proposta. É um exercício de pegar uma pergunta científica, colocar uma justificativa, colocar no contexto de luz síncrotron e ter um feedback sobre essa avaliação. Beleza? Se vocês conseguem fazer isso com um problema real de vocês, excelente. Quem não tem tempo, não está conseguindo transformar a pergunta numa pergunta de síncrotron, não tem problema, pega alguma coisa da literatura. Beleza? A gente pode fazer uma pausa agora e a gente volta depois para perguntas. Quem não tiver interesse de ficar aqui na parte de perguntas, não é obrigatório. A gente não está cobrando presença mais na tarde, hoje. Então, quem quiser vir tirar dúvidas, a dinâmica vai ser igual antes, a gente vai perguntando, conversando, é uma discussão. Quem não tiver interesse não é obrigado.